Durante a segunda jornada de Direito Processual Civil, realizada pelo Conselho da Justiça Federal, diversos aspectos da nova lei foram debatidos. Entre eles estão os recursos, precedentes judiciais, execução e cumprimento de sentença. De acordo com especialistas, discutir esses assuntos faz com que o grau de eficiência do funcionamento da Justiça melhore, além de acelerar a eficácia das normas constantes no processo civil. Ao final do evento, foram elaborados 51 enunciados a serem adotados por órgãos do Poder Judiciário. Acompanhe a reportagem. Nós temos um momento muito propício para os debates em torno de temas de direito processual civil, pois um novo código foi apresentado ao país recentemente, em 2015, e a aplicação das novidades, dos novos dispositivos deste novo código, e seja muitos debates, muitas discussões, até que se tenha um panorama mais pacificado em torno do entendimento correto a ser aplicado. Recursos e precedentes. Assuntos que também necessitam de um entendimento comum por parte dos profissionais do direito, devido ao novo Código de Processo Civil. Eles foram o foco desta comissão de trabalho presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. O relator da comissão foi o desembargador federal Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele explica um por um. O recurso é uma impugnação de uma decisão concretamente proferida. O precedente tem um alcance mais amplo, digamos assim, porque ele pode ter, claro, um efeito vinculativo para todo o Poder Judiciário ou apenas um efeito persuasivo, no sentido de indicar, mas não obrigar, digamos, os magistrados a seguirem. O novo código trouxe inovação quanto aos precedentes. O novo CPC estabeleceu uma grande inovação, que são os precedentes vinculativos do artigo 927. Isso é muito importante para resolver os problemas de divergência. Nós temos uma isonomia, digamos, a mesma razão, os mesmos fundamentos, a mesma interpretação para todos os casos. E onde estaria a origem de tantas controvérsias na hora de julgar? É a interpretação. Por exemplo, o artigo 942 do Código de Processo Civil fala de uma turma ampliada, quando a turma do tribunal muitas vezes não tem uma decisão unânime, há uma decisão de um voto divergente. E isso tem turma de 3 membros, turma de 5 membros e, evidentemente, encontra algumas dificuldades. E hoje estamos estudando, dentro das propostas apresentadas, o melhor enunciado para servir, não vinculativamente, mas de roteiro para os julgadores brasileiros, principalmente os julgadores que servem de orientação o Superior Tribunal de Justiça, para que os juízes tenham um norte com relação à uniformidade de julgamento nos tribunais estaduais e nos tribunais federais. Por fim, uma comissão só para tratar de execução e cumprimento de sentença. Momentos importantíssimos no desenrolar de um processo judicial. Assim entende o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. A execução e o cumprimento de sentença são o aspecto mais importante, eu diria, do Código de Processo Civil. Por quê? Porque é a hora em que você terminou a causa, alguém ganhou, e essa pessoa precisa executar, ou seja, transformar em realidade aquilo que a sentença lhe deu. Ele foi o presidente da comissão escolhida para trocar ideias e experiências sobre os 2 aspectos. Ao lado dele, profissionais do direito, alguns deles magistrados federais. O ministro explicou que a Lei Processual de 2016 trouxe melhorias quanto ao cumprimento da sentença e execução. Na verdade, em relação a eles, não é que tenha havido muitas mudanças, é porque o código anterior ele já vinha sendo modificado para chegar no estado em que as coisas estavam em 2015. Mas o código novo trouxe algumas novidades nessa área, de sorte a tornar a execução e o cumprimento da sentença o mais eficazes possível. Ao final dos trabalhos, os grupos levaram enunciados a serem aprovados em plenária. A partir dessas propostas, refletir um pouco, mas sempre com essa visão. Academia, tribunais, advogados, estudantes, todos debatendo
para trazer assim, uma visão de todos e chegar a alguns pontos comuns. Um resultado que é importante para todos, de grande valia para quem está nos tribunais federais ou para quem atua em um tribunal superior. Na verdade, o direito processual civil transita por todas as seções do Superior Tribunal de Justiça, claro que um pouco menos naquelas que cuidam da seção que cuida do direito penal, mas na de direito público, na de direito privado, todos os temas são comuns a ambas as seções. Também o direito processual civil tem influência no direito processual penal, de modo que a importância dos temas aqui examinados é muito perceptível nos julgados no dia a dia do Tribunal da Cidadania. Entenda, os enunciados não significam decisões a serem adotadas pelos órgãos do Poder Judiciário. Não funcionam como uma determinação, longe disso. Os enunciados aqui firmados, eles servem de norte ao aplicador do direito, tanto para os advogados, quanto para os procuradores, para o Ministério Público, para o juiz, porque consolidam o que seria a opinião majoritária da doutrina brasileira sobre determinado tema. O objetivo é tentar reduzir ao máximo um problema. O de 2 magistrados, cada um com seu processo, decidirem de forma diferente uma situação totalmente igual ou muito parecida. Por isso a importância do precedente, porque havendo precedente, a mesma interpretação precisa ser seguida em todo o Brasil. Então isso é um passo à frente, é um passo no sentido da segurança jurídica. A primeira jornada foi um sucesso, como já dito por tantos participantes. Mas a segunda edição teve como característica um diferencial que permitiu debates mais consistentes, respostas mais seguras, um resultado que, ao que tudo indica, será bem mais eficaz. Todos já viemos nos atualizando antes mesmo do código entrar em vigor, né? Mas ele entra em vigor e aí nós temos que continuar os estudos e agora com a experiência prática auxiliando também na interpretação. Sempre haverá dúvidas. O importante é que momentos como o da segunda jornada sejam uma constante. É justamente a hora em que a justiça vai tirar algo do devedor e entregar ao credor. Quando eles se reúnem para chegar a um consenso, a sociedade sente a diferença. O Código de Processo Civil brasileiro passou por reformas para acompanhar as mudanças sociais. E não é só com essa norma. Toda lei precisa estar de acordo com a realidade do país a que pertence. No caso do CPC, ainda se faz mais do que necessário, porque se trata de uma legislação que fundamenta inúmeras decisões de magistrados. Porque nós temos hoje 110 milhões de processos. E o Código de Processo Civil, portanto, ele trata com todos esses processos já ajuizados e os que estão sendo ajuizados. E, portanto, ele é importante para todo o Poder Judiciário, e sendo importante para todo o Poder Judiciário, é importante para a sociedade brasileira e para o cidadão.